Salve, nação tricolor. Pensa num cara que tá muito pé da vida. Sou eu. Terminou agora. Porco 1, 2, São Paulo 1. Como eu havia previsto ontem, na live de pré-jogo, o Zubeldia ia pôr um time em campo misto. Só teve 4 titulares em campo. Rafael, o Arboleda, o Bobadilha, o Ferreirinha. O Ferreirinha, para mim, foi o que não deveria ter colocado. Porque, como eu previa e falei várias vezes na live ontem, eu tinha muito medo de contusão. Não tinha medo de perder o jogo, não tinha medo de nada. Mesmo porque, apesar do time reserva do São Paulo ser um time limitado, na minha opinião, até que se comportou bem. O problema maior é aquele gramado maldito, aquele pasto. Porque não tem uma vez que o São Paulo não joga naquela merda daquele gramado que não perde pelo menos um jogador. E o Ferreira foi mais um nessa lista. Falando do jogo, o Palmeiras, como era de se esperar, entrou com o time completo, praticamente. E no início do jogo foi uma pressão gigante. Tanto que nos primeiros 15 minutos só deu o time deles. São Paulo inofensivo no ataque. O Patrick saiu, o Ferreira saiu do time com 11 minutos do primeiro tempo. E entrou o Patrick. Ainda assim, aos 26 minutos, uma jogada construída, né, quando os meias se aproximaram, uma jogada construída, quase saiu o gol do São Paulo se não fosse o Rato não ter perna direita. Né? Esse que foi o problema. O Rato não ter perna direita, ele perdeu o gol. Aos 30 minutos, o Patrick, nosso grande lateral, escapa pela esquerda livre e também não sabe o que faz com a bola e perde também o gol. Termina o primeiro tempo. São Paulo conseguiu passar ileso sem tomar gol, apesar de toda a pressão que sofreu. No segundo tempo, o gol dos porcos saiu logo aos 7 minutos. Uma bola reboteada, né, um escanteio cobrado, a bola ficou pererecando ali na área, reboteada. O tal do, acho que foi o Lázaro que bateu. A bola resvala ali na defesa ali. Sobra para o Flaco Lopes, que estaria impedido, né, na hora que fez o gol. Se não fosse o Moreira demorar um século para sair. Né, o Moreira dando condições. 1-0 para o Palmeiras. Flaco Lopes marcou. Logo em seguida, o Patrick foi disputar uma bola com o Lázaro. Não lembro se foi o Lázaro ou se foi o outro menino. E ele caiu de mau jeito, assustou todo mundo, acabou saindo de ambulância. Aí já aproveitaram, né, o Max Cubeiras, né, que estava no lugar do Zubeldia, aproveitou e já tirou o Patrick lesionado e colocou o Alan Franco. Antes, ele já tinha tirado o Moreira, uma peça nula, e o Michel Araújo, outra peça nula, para colocar o Lucas e o Luciano. Eu confesso que eu já fiquei temeroso, tá? Que já tinha perdido o Ferreirinha, só faltava, né? E aí, aos 26 minutos, saiu o gol de São Paulo. Uma bola lançada na direita, o jogador do Palmeiras falhou, a bola sobrou para o Ferrarese, que foi à linha de fundo, cruzou. O André Silva parou dentro da área, fez a parede e tocou para trás para o Luciano, que fez o gol. Fez o gol. Mas aí o imbecil do Luciano, que gosta de fazer média com a torcida,
foi chutar a bandeirinha da porcada e tomou um amarelo. De maneira besta, tomou um amarelo. O jogo prosseguiu. Né? O jogo prosseguiu. Aos 30 minutos teve um gol da porcada num lance duvidoso, que na verdade houve falta do Felipe Anderson em cima do Alan Franco. Mas o que o VAR e o Klaus preferiram ver foi o jogador que estava impedido na hora o Flaco Lopes, que estava impedido na hora do complemento do jogador do Palmeiras. O VAR anulou. Se não fosse isso, eles não iam anular. E aí, por causa da questão do Patrick, né, que ficou um tempo lá, a ambulância entrou e coisa e tal, o Klaus deu 11 minutos de acréscimo. Aos 50 minutos, uma bola na direita, porque o São Paulo ficou sem laterais, porque na direita estava o Ferrarese e na esquerda estava o Alan Franco. Uma bola no contra-ataque do Palmeiras, o Alan Franco entrou dentro da área e quem ficou na marcação foi o Luciano. Quando o Felipe Anderson partiu para o drible em cima dele, ele fez a falta. Ele já tinha o amarelo. Você acha que o Klaus ia fazer o quê? Óbvio, expulsou. E aí só um detalhe, tá? Nos últimos 4 anos, nos últimos, houve 8 expulsões nos jogos entre São Paulo e Palmeiras, e todas foram do São Paulo. Todas. Não é suspeito? Porque o São Paulo é o único time que incomoda o Palmeiras. É o único time que é a pedra no sapato. E todo jogo tem que ter alguma coisa. Tanto que no final lá teve confusão, agressão. Eu não deu tempo de ver porque a Globo, como eu estava assistindo pela Globo, e eles cortaram, nem mostraram a confusão, eu vi depois no Instagram. Mas é óbvio que toda vez que acontece as coisas lá, tem alguma merda que acontece lá. Porque o time deles é desse tamanho. O time do Palmeiras é desse tamanho. Tá? Totalmente desse tamanho. E aí, se não fosse... O Rafael, na minha opinião, ele já tinha falhado, né, nesse gol anulado. Porque a bola foi em cima dele e ele não conseguiu defender. E aí, no último minuto, um chuveirinho dentro da área, ao invés do Rafael ficar dentro do gol, o Arboleda estava disputando a bola com o Flaco Lopes. Ele não sei que diabo que ele resolveu sair na bola, para lá da linha da pequena área, e o Flaco ganhou no alto e cabeceou para o gol vazio. 2-1. Aí, gente, Vaca foi pro brejo. Eu não tô puto da vida por ter perdido o jogo. Não tô. Mesmo porque o que interessa é quinta-feira. O que interessa é quinta-feira. Se o São Paulo tivesse jogado com o time titular hoje, teria vencido com o pé nas costas. Porque, como eu bato na tecla sempre, o time reserva, o time alternativo, ou como quiserem chamar, é limitado. Eu sempre falo isso. O São Paulo não conseguiu ameaçar o Palmeiras no primeiro tempo. Teve que recorrer à cavalaria, como os caras falam. Porque senão, não teria nem conseguido empatar. É simples. É simples. Mas se joga com o time titular, tinha ganho. Tinha ganho. Bom, vou dar as notas para os guerreiros de hoje. Mas confesso que eu estou muito pé da vida com esse lance do Rafael. Sei que ele já nos salvou várias vezes, mas hoje ele vacilou demais. Bom, para começar as notas, o Rafael hoje é nota 0. Essa derrota está na conta dele. Então é 0 para o Rafael hoje.
Arboleda, para mim, foi o melhorzinho da defesa. Mas ainda assim não foi o suficiente. Nota 6. Nota 5, aliás. Ferrarese. Foi dele o cruzamento do gol que resultou no gol do Luciano. E ele conseguiu ir na linha de fundo, coisa que o Moreira não conseguiu. Então, vou dar uma nota 6 pro Ferrarese. Sabino é um zagueiro rebatedor, tudo que vai volta. Nota 5. Moreira, 0. Muito mal o Moreira. Muito mal. O primeiro gol do Palmeiras está nas costas dele. 0. O Bobadilha, para mim, ele não marca ninguém. Não marca nem consulta. Então, nota 0 pro Bobadilha. Nestor, sumido no jogo. Nota 0. Michel Araújo, outro imprestável, nota 0. O Wellington Rato, o único que conseguiu jogar alguma coisa no primeiro tempo. O único. Então, o Rato eu vou dar nota 6. O André Silva é um poste. É um poste. Ele não consegue ganhar uma dividida pelo alto. Mas ele fez uma assistência, então nota 6. Ferreirinha, não vou dar nota porque ele saiu com 6 minutos. Não dá para dar nota. Para os jogadores que entraram, o Patrick eu também não vou dar nota porque ele saiu contundido e por um momento nos assustou. O Lucas deu uma outra movimentação para o time, uma nota 6. O Luciano, gente, vamos falar sério sobre o Luciano. O Luciano é um jogador decisivo, ele é artilheiro, mas essas besteiras, todo mundo cobra o Zubeldia por ele ser expulso. Por que não cobra o Luciano? Que toma esses cartões imbecil. Eu lembro na época do Luiz Fabiano, que todo mundo falava do Luiz Fabiano porque ele tomava cartão bobo. Mas hoje, o Luciano faz essas merdas e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu ia dar uma nota 7, porque ele fez o gol. Mas pela besteira que ele fez, nota 0. Acabou. Tá nas costas do Luciano também essa derrota. O Alan Franco, para mim é um zagueiraço. Mesmo na lateral esquerda, para mim, ele foi bem. Tá? Uma nota 6. Caleri. Entrou aos 35 do segundo tempo. Brigou, lutou como sempre faz, mas não teve nenhuma chance de gol. Então eu vou dar uma nota 5 para o Caleri. E o Luiz Gustavo a mesma coisa, nota 5. Para o Max Cubeiras / Luiz Ubeldia, vou dar uma nota 5. Eu tenho um sentimento contraditório em relação ao jogo de hoje. Ao mesmo tempo que eu fiquei frustrado quando eu vi a escalação, porque eu achava que tinha que ter entrado com o time titular, porque o São Paulo só joga na quinta-feira. Por outro lado, eu fico receoso, estava receoso, como de fato se comprovou, com aquele maldito gramado, porque como a gente perde jogador ali? Ferreirinha é só mais um da lista. A gente já perdeu o Ferrarese, já perdeu o Lucas, que já se machucou ali. Só para citar alguns. E a gente tem que citar também como eles choram dentro do estádio deles. Como eles choram. Aquele português lá, eu nem sei o nome dele, o auxiliar do Abel. Cara, ele é muito chorão, velho. Muito chorão. Mas muito chorão. Ele consegue ser mais chorão que o Abel. O Abel eu nem falo. E a arbitragem normalmente cai. Normalmente. Porque se usasse o mesmo critério que estão usando para o Zubeldia, o Abel todo jogo seria expulso também.
Todo jogo. Porque é outro que também não sabe se comportar. É outro. No final, essa derrota não nos abala. Não nos abala. O time jogou de igual para igual, podia ter vencido. Perdemos nos detalhes, né? Clássico é assim. Foi nos detalhes. E agora é foco no jogo de quinta-feira. Esse importa. Esse a gente tem que vencer. Tá? Então, eu não tenho o hábito de falar palavrão nos meus vídeos, mas hoje, foda-se a porcada. Tá? Foda-se a porcada. É bem isso. Quero é mais que eles se explodam. Tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Devo voltar na quarta-feira ou antes, caso tenha alguma coisa extraordinária para mim gravar um vídeo. Que eu não sou de ficar gravando vídeo todo dia para encher linguiça, tá? Então, se tiver um assunto muito importante, pode ser que eu volte com um vídeo em caráter extraordinário ou então live já confirmada na quarta-feira, tá bom? Vou ficando por aqui, lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.